Bom, estamos aqui em Dourados com o Paulo Nolasco, né, que lança mais duas obras novas da sua autoria, né? Então, Paulo Sérgio Nolasco dos Santos, que ele é mestre em Teoria da Literatura pela UNB, é doutor em Literatura Comparada pela UFMG, professor de Literatura Comparada e Literaturas Regional e Sul-Mato-Grossense, entre outras, na UFGD. Foi professor e orientador em programas de mestrado desde 1998, ex-diretor da Faculdade de Comunicação, Artes e Letras da UFGD e ex-coordenador do mestrado em Letras da mesma universidade. Coordenou linha de pesquisa do GT de Literatura Comparada da Ampol e o próprio GT no biênio 2002-2004, membro do Conselho da Abralic, biênio 98-2000, membro da Academia Douradense de Letras e também da nossa Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. Tem vários títulos publicados, entre livros de autoria, organização e artigos em periódicos. Paulo, eu começaria lhe perguntando o seguinte: você já tendo lançado tantos livros e organizado outros tantos, você chega agora com mais dois, né? Estão aí com você A Felicidade pela Literatura, ensaios, e Frases Enternecidas, Belas e Melancólicas. Paulinho, numa sinopse objetiva, resuma o teor dessas suas novas obras. Meu caro Rubênio, meu confrade na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, obrigado pela atenção e a distinção. Neste momento que eu estou lançando mais dois livrinhos. Um deles tem por subtítulo Ensaios Críticos. É a reunião de vários ensaios que eu tinha publicados ou inéditos, mas enfim, estavam esparsos. Eu acabei por propor então este volume. Ficou um volumezinho grande, com 500 páginas. E o outro é um resultado fruto de uma paixão pela leitura. Né? Aqui eu faço uma coletânea de frases e passagens de autores que eu amo, que eu amei, que eu tinha de memória, que eu tinha de lembrança e que tinham muito a dizer comigo. Foi uma forma assim, de me expurgar desses textos que me obsediaram, por assim dizer, uma vida inteira, né? Que bom, Paulo, que bom. Fico muito feliz, Paulo, em saber que você, além da sua grande carreira acadêmica, você também está nos presenteando com tantas obras, né, literárias em vários estilos, né? Inclusive no ensaio, né, principalmente, mas também com a prosa literária variada, como você faz muito bem, né? Paulo, eu perguntaria para você que já desenvolveu tantos projetos, estudos de pesquisa, em especial voltados para os regionalismos culturais e de fronteiras. E claro, acerca da nossa literatura e cultura sul-mato-grossense. Diga-nos, nesse sentido, como se encontra a produção contemporânea de Mato Grosso do Sul? Rubênio, é difícil a gente ter um balanço atualizado, né? Mas, pelo que me consta, há uma grande produção que às vezes nem conhecemos. Eu mesmo acabei de conhecer a poesia da Maria Galindo agora, há poucos meses. Isso, você me falou bem, né? E há uma produção significativa mais voltada para a poesia. Eu acho que o nosso estado ainda não construiu a sua grande narrativa romanesca, né? Propriamente dita. Alguma coisa que tem de narrativa tem um tom mais de jornalismo, né? De jornalismo. Não é propriamente uma narrativa poética ou um romance, né? Exatamente, bem observado. Acho que o Mato Grosso espera ainda o seu grande romance, sua grande obra. Muito bem observado, Paulinho. Vindo de você, realmente, a gente
leva, né? Leva realmente essa sua observação com muito respeito, né? Porque a gente sabe, né, que você é uma pessoa muito focada, né, de tudo que está ocorrendo. Recentemente você afirmou numa entrevista, Paulo, só se pode viver da literatura pelo amor. Da literatura raramente provém fama e riqueza, né? Você disse que essa é uma escolha apaixonada, é uma felicidade, uma predestinação. E você que muito cedo descobriu a literatura, pode nos citar alguns autores que foram e são importantes nessa sua predestinação, Paulinho, pela palavra literária e para a sua brilhante carreira acadêmica? Por exemplo, Marcel Proust e Clarice Lispector, por exemplo, estão nesse rol principal? Ah, sim, Marcelo, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que inaugurei na literatura lendo No Caminho de Swan, de Marcel Proust, né? Em seguida, descobri Clarice Lispector, Perto do Coração Selvagem, que eu li com uma voracidade, um livro que me emprestaram, a doutora Dagmar me emprestou esse livro. E depois eu descobri a grandiosa romancista, né, tida como a última Tule do romance, que é a Virginia Woolf. Sim. E acabei me dedicando a ela na minha tese de doutoramento, né? Mas acho que Marcel Proust foi, sem dúvida, né, um grande inspirador, um grande impressionista. Eu acho curioso que alguns historiadores da arte que eu conheci nem valorizavam, nem falavam no impressionismo. Eu falei, mas como assim? É um dos movimentos mais brilhantes da literatura. O impressionismo tornou obsoleto o homem clássico. Sim. Né? Aí vem a pintura de Manet, de Monet, né? Isso. E o próprio Proust. Algumas passagens da Clarice também têm impressionismo. A obra clariciana também é muito forte, também Muito na sua, forte, na sua forte. influência também, né, Paulinho? Muito forte. Perto do Coração Selvagem, Ficções, né? Perto do Coração Selvagem é um título lindo, que ela vai roubar lá do James Joyce. Tem uma frase dele que chama assim, ela estava sozinha, perto do coração selvagem da vida. Isso. Eu perguntei, Paulinho, sobre esses dois, e dei esses dois exemplos, porque eu lembro que na sua posse, na nossa Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, você fez um belíssimo discurso. Ah, obrigado. É um discurso antológico, né? E que você citou. Você citou essas duas referências e isso ficou em mim. Tá certo. E eu estou te perguntando. Tem razão, boa memória. Paulinho, em suas obras e ensaios literários voltados para a identidade telúrica da nossa literatura regional, um dos autores que sempre recebe destaque, né, é o nosso saudoso confrade Hélio Cerejo. Ah, sim. O Hélio Cerejo eu tive, inclusive, a honra de conviver ainda um tempo, né, com o Hélio, né, na academia, quando ele veio para Campo Grande. Sim. E eu visitava muito o Hélio, então tem um material do Hélio, conversei muito com o Cerejo. Legal. E são uma referência minha também inesquecível, né? Paulo, além do peculiar sertanismo e regionalismo, especialmente o aspecto do universo evateiro, né, do Cerejo, contidos na obra dele, né? O que também lhe motiva a ter o Cerejo como um dos autores preferidos? Ah, sim, Rubênio. Eu acho o Hélio Cerejo, quando eu descobri, e que ele tinha 60 livrinhos, porque não tinha sido organizada ainda a obra dele, né? Quando eu descobri o Hélio Cerejo, eu falei, mas eu não acredito que aqui nesses confins, né, da fronteira, Brasil-Paraguai, tem um escritor com uma prosa poética tão tentadora, tão quente, né? E, enfim, achei quase inacreditável que alguém naqueles tempos, né, naqueles dias dele, naquele lugar, tenha conseguido produzir sozinho, né, uma obra formidável. Eu acho que o que eu mais destacaria na obra dele é a oralidade, né? Isso vai bem ao encontro do grande romance, da matriz da literatura brasileira, a meu ver, que é o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Ele deve ter lido, né? Ele deve ter lido. Eu aposto que o Hélio Cerejo não leu o Grande Sertão Veredas. Que não era bobo também, né, Paulo? Não era. Ele pegou toda aquela oralidade do Riobaldo, que representa a oralidade da história do Brasil, são 500 anos de história do Brasil, a oralidade de Riobaldo, e o Hélio Cerejo com certeza deve ter lido. O Hélio,
Inclusive, Paulo, o Hélio também tinha a sua produção em versos, né? Eu tenho uns 2 livros de poemas do Hélio que ele me presenteou, né? Com aquele linguajar dele, né? Regional, né? Inventava muitas palavras, né? E o Hélio Cerejo realmente é uma referência para todos nós, né, Paulo? É uma referência, sem dúvida, na nossa literatura. Grande Hélio, viva Cerejo. Paulinho, você que iniciou muito jovem a sua carreira universitária, você tem notado ao longo do tempo mudanças de percepções referentes à pesquisa acadêmica e à crítica literária? Enfim, como essa sua área de atuação tem se comportado nas últimas décadas no tocante à crítica literária, por exemplo, do nosso país? Você acha que existe uma crítica conservadora e uma crítica moderna? Rubênio, eu não diria que é conservadora, mas tem uma crítica que é a que apregou as altas literaturas, né? Onde nós não entraríamos, né? A não ser o dono da casa de Machado de Assis, né? Entendi. As altas literaturas. Mas tem uma outra crítica, né? Eu li um artigo há algum tempo que dizia assim, a crítica não é mais aquela. Quer dizer, tem uma outra crítica que valoriza, né, como a produção cultural, os saraus, a literatura de cordel, a história em quadrinhos, né? Então tem uma crítica que acolhe essa grande produção, né? Agora, no tocante à minha área de atuação, A pesquisa acadêmica, então, a pesquisa acadêmica continua bem, principalmente porque nós trabalhamos na pós-graduação, temos que ter produção, orientamos dissertações, isso tudo vira resultado, né? Mas me parece que, nos dias de hoje, assim como é difícil achar leitor de literatura, propriamente dita, está ficando difícil achar estudantes para o curso de letras, né? Imagina só, no mundo da tecnologia que nós estamos vivendo, quem é que vai se predispor a ficar 4 anos, 3 anos e meio estudando língua latina, literatura latina ou grego, que seja? Está difícil isso. É um desafio para os novos tempos. Pois é, Paulo, a gente ouvir isso de você com tanta experiência que você tem e o nome respeitado que é você nesta área, isso nos chama a reflexão, né? Que alguma coisa tem que mudar, tem que mobilizar mais o interesse desses jovens, né, Paulo? Por exemplo, né, por falar nisso, nós temos até problemas que estão mais chegando, independente também de tudo que está ocorrendo. Como nós sabemos, houve uma recente resolução, uma reestruturação curricular na área de linguagens, né? Sim. Das escolas estaduais, por exemplo, que juntou 2 disciplinas, a língua portuguesa e a literatura. Decisão pela qual esta última, a literatura, perdeu espaço, perdeu carga horária. Exatamente numa fase da escolaridade tão importante, os 3 anos do ensino médio, né? Tão importante para a conscientização humana, o senso crítico, a criatividade, também a cidadania dos alunos. Paulo, e aí você como professor Paulo Nolasco, qual a sua opinião acerca deste fato? E como você observa o momento atual da nossa educação brasileira? Marcelo, também essa é uma pergunta difícil e desafiadora, uma questão desafiadora. É lamentável que a literatura tenha saído ou tenha diminuído a carga horária de literatura nas escolas, porque nós só conseguimos formar bons leitores e bons cidadãos através da leitura, né? Através da educação literária, do aprendizado. Agora, a época que saiu essa resolução, eu me manifestei particularmente, depois me manifestei lá na nossa Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, publicamos um manifesto. Exatamente, né? Bem lembrado, Paulo. É verdade. E manifesto, inclusive, intitulado Salvemos a Literatura. Exatamente. Do qual eu participei, com muito denodo lá. Foi. Eu acho que é isso, viu? Tá difícil, assim, tanto para ter leitor de literatura, na medida que vai, né, nessa toada,
com a retirada da literatura é praticamente desmerecer, né, a importância da leitura e da literatura, né? Mas, de um modo geral, nós sabemos que hoje a avaliação da educação no Brasil é uma das piores dos últimos anos, né? Sim, Paulo. Não sei se você sabia disso. A avaliação da educação, da qualidade da educação no Brasil nos últimos anos, hoje saiu o resultado, agora há poucos dias, é uma das piores da história. Poxa. É. Isso por uma série de fatores, né, Paulo? Há uma série de fatores. Fizeram até um congresso online, tem aí material publicado, com entrevistas de professores, pesquisadores, pedagogos, historiadores, alunos se manifestando, o que pensam da escola, ou como é que vive a escola e o dia a dia. Quer dizer, pelo menos preocupados estão, né? Estão. Vamos ver a que resultado chegamos. É isso aí, Paulo. Suas observações são muito importantes, né? E nos chamam sempre a refletirmos sobre tudo isso, né? Paulo, hoje praticamente é um dia de festa ainda, né? Você que aniversariou, né? E você lança 2 livros quase comemorativos, né? A este fato do seu aniversário, né? Eu lhe perguntaria qual a sensação que lhe assoma nesse instante, em que você lança 2 livros autorais, mais 2, né? Como uma comemoração especial pelo seu aniversário. E nessa sua fase da vida, já com mais de 45 anos dedicados ao ensino acadêmico, à pesquisa e à nossa literatura sul-mato-grossense. Qual a sua sensação nesse instante, Paulo? Bom, é uma sensação grandiosa, né? É muito importante para mim, porque além de já ter publicado os outros livros, né, é importante tá fazendo alguma coisa, né? Eu me aposentei, mas não saí, né, do mercado, da conversa, né, da participação social. Acho que a gente não se aposenta assim de uma vez. E os livros, a produção, significa muita coisa, né? São muito representativos na nossa atividade, na nossa trajetória. Já começo agora a ter ideias para escrever. Quem sabe eu faça um romance ambientado no nosso estado. Que bom, Paulo. Quer dizer que você aniversaria e você nos dá o presente, né? Mais ou menos. É diferente. Nós falamos nesses 2 livros, Paulo, que você lança agora, né? A Felicidade pela Literatura, Ensaios e Frases Enternecidas, Belas e Melancólicas, mas nós não podemos esquecer também uma obra bem recente sua, né? Que eu tenho, que é o Ronda Noturna. Sim, né? sim. Você poderia falar um pouco deste livro, Ronda Noturna? Claro, com muito prazer. O Ronda Noturna é um livro, digamos, memorialista, o autobiográfico, né? Eu trago aqui anotações desde os meus primeiros anos de vida, a trajetória no trabalho, na vida acadêmica, o dia a dia, o meu envolvimento com todas as associações, as viagens, os congressos, o que eu pude lembrar aí, né? Eu tive o prazer dessa leitura, Paulo, e realmente alguns capítulos eu me emocionei também, principalmente com esse capítulo que você retrata a sua vida acadêmica, né? E muito bem situado, enfim, é outra obra que eu deixo aqui a indicação, né? As pessoas que estão ouvindo aí, que querem conhecer mais também a obra de Paulo Nolasco, os que ainda não conhecem, né? Além dos seus livros de ensaios, de críticas maravilhosas, que são referências aqui no nosso estado e no país, nós temos essa obra, as obras puramente literárias também, né? Como Ronda Noturna, que eu acabei de mencionar agora. Paulo, estamos praticamente encerrando esse bate-papo. Agradecer a você por nos receber aqui com tanto carinho. E eu perguntaria a você se gostaria de acrescentar mais algumas considerações finais nesse instante, dizer algo para os jovens que estão interessados, que estão começando a despertar o interesse pela literatura ou mesmo pela sua área acadêmica. O que você diria nesse instante? O que é que você gostaria de acrescentar para finalizar? Beni, eu acho que o que eu podia dizer aos jovens estudantes
já a partir do lugar que eu cheguei hoje em dia, né? É que aproveite tudo que é dado da cultura, aproveite com o máximo de atenção, né? Porque às vezes você ouve uma música riquíssima, né? Um Raul Seixas, por exemplo, e não presta atenção, só ouve como um barulho. E agora, não sei se pela maturidade, quando eu ouço essas músicas, as letras me preenchem, me tomam de sentidos e de preocupações, de atenção, que eu acho que quando eu era mais jovem eu só ouvia como um barulho, né? Uma curtição. Então, mas não tem uma letra de música que não tenha uma mensagem profunda, né? E o Brasil é um país altamente musical, né? Aqui praticamente qualquer um publica o CD a hora que quer. Inclusive até eu já publiquei algum. Então, claro, parabéns, foi muito merecido. Ô Paulo, que bom ouvir você. Você sabe o quanto sou seu fã, o quanto te admiro, e eu espero que esse material seu chegue a muitos jovens e sejam incentivados, né, pela sua carreira brilhante, pelas suas palavras, Paulo. Quero lhe agradecer. Obrigado. Mais uma vez. Não, eu que agradeço. Lhe desejar todo sucesso, tanto nesses 2 livros que você está lançando agora, como nos que virão aí, né? Você tem novos projetos, Paulo? Tem. Um projeto é esse, de continuar escrevendo, né? Quem sabe um romance ambientado no nosso estado, né? E tem projetos de continuar trabalhando. Eu participo muito de bancas de mestrado, bancas de doutorado, né? Sou muito convidado. Tem encomendas aí que eu não fiz ainda, artigos científicos, né, sobre personalidades de Dourados que já se foram. Eu tenho que visitar seu acervo, como se fosse o do professor Lins, né? Professor Lins. Sim, orientei uma belíssima dissertação sobre o professor Lins. José Pereira Lins. Virou livro, foi um trabalho maravilhoso, lançamos na Câmara Municipal de Dourados. Paulo Sérgio Nolasco dos Santos, grande mestre, grande professor, grande escritor, grande ser humano. Obrigado, Paulinho. Eu que agradeço. E vamos em frente. Viva a literatura. Viva a literatura.